Bom dia, irmãos. Tudo bem com vocês? Vamos falar hoje de 1 Samuel, capítulo 23, que fala de Davi livra Keila, no versículo 2 e 3. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu e ferirei a esses filisteus? E disse o Senhor a Davi: Vai e ferirás aos filisteus, e livras a Keila. Porém, os homens de Davi lhe disseram: Eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila, quanto esquadrões dos filisteus. Então ele estava temendo, né? Estava preocupado, né? Se eles já estavam em Judá, imagina indo contra os esquadrões dos filisteus, né? Em Keila. Por quê? Porque Saul, ele tinha uma perseguição implacável, né, a Davi. E em vez de Davi fugir, não, o que ele faz? Ele busca orientação a Deus para salvar a cidadezinha de Keila, né? E de Keila dos filisteus, porque após ser denunciado pelos habitantes, né, de Keila, que o entregarão a Saul. E Davi foge do deserto de Zipa, onde o filho de Saul, Jonatas, o visita e reafirma uma aliança, né? Que os zífeus trai Davi, mais uma invasão filisteia, né? Aí força Saul a abandonar a perseguição. Por quê? Porque permitido que Davi escape para fortalezas, né, em Gedi, onde Deus o protege. Isso quer dizer que tudo que Davi vai fazer, ele consulta a Deus, né? Antes de tomar qualquer decisão. Porque Davi é temente a Deus. Davi é um homem, na época, que ele não fazia nada sem consultar a Deus, né? E ele já vinha sofrendo uma perseguição muito grande, né? De muitos anos de Saul. Ele não teve sossego desde que ele foi ungido como rei. Ele fugiu para vários lugares, para várias cidades, né? E aonde ele ia, ele sempre encontrava com o filho de Saul, Jonatas, ia falar para Davi qual era a estratégia do pai dele para pegá-lo, porque Saul tinha sede de Davi, porque ele não aceitava que Davi foi ungido como rei, né? E lá atrás o Davi ajudou tanto ele, né? Porque tocava flauta, porque ele tinha espíritos ruins, e ele saía da tua casa para tocar flautas para ele, né? Davi, então, quer dizer, ajudou muito, muito Saul, né? E matou Golias, né? O gigante que ninguém teve coragem, ele foi lá e matou com uma pedrinha, né? Então é assim, gente, nós vamos ter perseguição a vida inteira. Davi ajudou Saul, né? E a hora que ele pensava que estava tudo bem, ele começou a
fugir de Saul, por causa da inveja de Saul, né? De saber que ele seria o rei. Ele foi ungido por Deus, porque Saul foi ungido pelos homens. E Davi foi ungido por Deus. Então é isso aí. É o que eu falo. Essa é a nossa vida, né? Você sai para trabalhar, né? Cada lugar que você passa, você tem uma pessoa que vai te perseguir. Você está numa empresa, trabalhando sossegadamente, ali tem um para te perseguir. Aí você se cansa daquele lugar, fala, não, aqui não está legal, vou arrumar outra empresa. Vai para outra empresa, chega lá, tem outro perseguidor. Nós temos perseguidor em todos os lugares, até dentro de casa nós temos perseguidor, né? Então não adianta fugir. Você foge, além de você encontrar os perseguidores, você encontra as aflições, porque Deus falou para nós, nesse mundo teremos aflições. Então você foge, quanto mais você foge, parece que aonde você está, tem um para te perseguir, um para te maltratar, um para te judiar. Então, meus irmãos, o que devemos fazer? O que Davi fazia, né? Ele entrava em oração e pedia orientação a Deus para a sua proteção. E Deus escondia Davi de Saul, porque Saul estava louco para matar Davi. Então, o que nós devemos fazer quando nós temos perseguição? Devemos pegar a Bíblia, ler a Bíblia, irmãos, né? Às vezes você está no seu serviço aí, tendo uma perseguição, né? Você tem que pegar, ajoelhar, pedir orientação para Deus, porque nesse mundo onde nós estivermos, nós vamos ter perseguição. Então a melhor saída é uma Bíblia, é ler um capítulo todo dia. Não consegue ler um capítulo, vamos ler 2, 3 versículos, né, devagarinho, dobrando o joelho, clamando a Deus. Por quê? Porque não vamos ter sossego, né? Quando você pensa que está tudo em paz, aparece mais um para te judiar, mais um para te perseguir. Então, é o que te fala, mas a melhor saída mesmo é clamar ao Senhor e pedir proteção, né? Assim como ele fez com Davi, que ele vivia escondendo Davi de Saul, né? Falava para ele, vai para cá, vai para lá. É o que ele faz com a gente. Ele vai dando proteção, né? O dia a dia, onde você estiver, é proteção. Você está no seu trabalho, você está ali aflito, trabalhando, porque tem alguém te perseguindo, vai em algum lugarzinho que você pode ir, dobra o seu joelho e clama ao Senhor, porque Ele te livra. Ele te livra de pessoas que têm uma ruindade dentro, né? E essa é a vida, irmãos. É só se pegando com a Bíblia, orando, ajoelhando, porque para nós não tem saída, nesse mundo não tem saída. Vamos ter sempre uma pessoa que vai querer nos judiar, então a única saída é Deus. Não temos outro para pedir socorro, é só Deus, né? Como Davi, acho que foi 13 anos, né? Que ele fugiu de Saul, até Saul ir por uma guerra e lá morrer ele, os filhos, né? Para Davi ter sossego. Porque Davi até então ele não tinha sossego, ele só vivia fugindo de Saul. Porque Saul não deu um pingo de sossego para ele.
Então esse é o mundo. E assim continua as perseguições. E assim continua a nossa vida, né? Tentando fugir daqueles que nos perseguem. Tentando fugir das aflições, né? Porque perseguição é uma aflição. Então, irmãos, dobre o seu joelho. Quando você tiver alguém que te persegue dentro da empresa, dobre o teu joelho. Clama ao Senhor. Como ele diz, clamai e eu te ajudarei. Clame ao Senhor que Ele vai te ajudar. Nós não temos saída. Aqui vai ser isso, até enquanto estivermos aqui nessa terra, vai ser assim. Então, irmãos, é o que eu tenho para dizer hoje. Assim como Davi fugiu a vida inteira de Saul, nós também fugimos dos nossos perseguidores, né? Nós procuramos um lugar para nos esconder, né? Então, é o mundo das aflições e das perseguições. Hoje, irmãos, é o que eu tenho para falar desse versículo da Bíblia. Quando fores perseguido, não tem saída, é só clamar ao Senhor mesmo, viu, irmãos? Tenha um bom dia aí, que Deus abençoe o teu dia e que seja um dia maravilhoso e de bênçãos. Tá bom, irmão? Fica com Deus aí.